pessoal, sou a professora Sirbene e estarei falando com vocês sobre o enriquecimento das experiências perceptivas. É importante que o professor saiba que se receber um aluno que nasceu cego ou perdeu sua visão prematuramente até os 5 anos de vida, ele não conserva imagens visuais, que é importante para a aprendizagem, o que exige uma reorganização perceptiva, que é tudo aquilo que percebemos pela visão e deve ser adquirido pelo tato, audição, olfato, sentido sinestésico e outros. A criança cega se relaciona com o ambiente por outros canais sensoriais, tendo uma imagem diferente das pessoas que enxergam ou daquelas que perderam a visão após a formação. A falta de estimulação contribui para a perda da funcionalidade visual. O professor é um dos principais mediadores quanto ao uso eficiente do resíduo visual do aluno em diferentes atividades. Ao realizar atividade significativa, o aluno poderá descobrir os benefícios e as vantagens de usar o resíduo visual, fixar os olhos, focalizar e seguir objetos situados em diferentes posições e distância. Dessa forma, o aluno pode compreender a importância do uso da visão na execução de tarefas de seu interesse. Para motivar a criança a usar a visão residual, não é suficiente apenas ter brinquedos, materiais e recursos ópticos adequados. É preciso saber o que fazer com ele. É necessário a ajuda do professor especialista e o professor da sala de aula. E participação da família no processo é fundamental. Como exemplo, construímos um kit básico para estimulação visual. Bolas com fitas pretas e brancas, chocalhos, pompom, CDs com contraste variados e tapetes sensoriais. Esses brinquedos têm como objetivo a integração dos sentidos viso, tátil, sinestésico e auditivo. Os objetos deverão ser confeccionados em cor contrastante, o que irá atrair o olhar e a atenção das crianças, motivando-as para que explorem os objetos. É fundamental que a professora utilize sua criatividade e elabore materiais considerando o espaço disponível, a necessidade de cada criança e da família. Os objetos devem ser colocados de maneira que favoreçam os movimentos, facilitando o manuseio e a procura. Deve-se ter cuidado quanto ao levar os objetos à boca, quanto à forma pontiaguda, pesada, de materiais cortantes ou de materiais de pouca qualidade. A seguir, alguns exemplos de objetos que podem auxiliar no processo de significações através da estimulação visual. Deve-se observar as respostas das crianças para que se possa incluir um grau maior de dificuldade, quanto ao mesmo já adquiriu os benefícios de determinadas atividades. Deve-se observar as respostas das crianças para que possa incluir um grau maior de dificuldade, quanto o mesmo já adquiriu os benefícios de determinada atividade. Os objetos são confeccionados com materiais de baixo custo,
o que favorece a aquisição e aplicabilidade pelas famílias e os professores, possibilitando o desenvolvimento satisfatório, tornando-o mais ativo, participativo no seu cotidiano. É importante a família saber que para essas crianças não faz mal aproximar. Esta é a única forma pelo qual ela consegue ver. A partir do momento em que a criança adquire a consciência visual da distância e de seu melhor campo visual, o professor poderá ajudá-la a afastando o objeto já conhecido, para que ela possa exercitar a focalização em diferente distância e utilizar os esquemas associativos. O professor e a família poderá criar inúmeras brincadeiras e objetos que estimulem as funções perceptivas. Pode ser elaborada materiais multissensoriais de texturas, cores e jogos para trabalhar a estimulação visual, visando o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. Por isso, deve ser uma atividade contínua, na qual o professor seleciona experiências, elabora estratégias e instrumentos relacionados ao processo de acompanhamento, que identificam os avanços, as dificuldades individual da criança e de toda a turma. Os recursos utilizados para a estimulação visual varia de acordo com a idade e o interesse do estudante. O tipo, o tamanho das letras, a distância do material a ser visualizado, o contraste oferecido, a incidência de luz sobre o material deve ser considerado enquanto o professor prepara os materiais em atividade desenvolvida no cotidiano da escola. Uma ferramenta para ser utilizado com o objetivo de desenvolver os conceitos, que é bastante envolvente e que as crianças deficientes visual gostam muito, assim como as demais, são os jogos de faz de conta. Um exemplo é a brincadeira de casinha, na qual a boneca, que é o filho, precisa tomar banho, lavar a cabeça, as orelhas, a barriga e outros. As frutas para a papinha do bebê, pratos, panela, talheres, enfim, tudo que faz parte de uma casa deverá ser mostrados à criança cega e baixa visão, para explorá-los e compreender a sua representação num tamanho menor e fazer relação com seu próprio corpo e com as coisas do dia a dia. Por meio de brincadeiras como o de faz de conta, podemos avaliar as dificuldades e a falta de conhecimentos relacionados a conceitos e suas representações por parte da criança deficiente visual e, a partir daí, criar espaço para que continue brincando, mas o professor e os colegas que enxerga serão os mediadores. As crianças deficientes visuais, por meio de brincadeiras, estarão explorando o seu meio, fazendo descobertas, desenvolvendo conceitos e organizando suas representações. Consequentemente, suas limitações serão amenizadas. O professor, através dos 4 pilares da educação, pode levar a criança a aprender, a conhecer o espaço na qual está inserido e fazer juntos e com outras crianças uma maquete. Dessa forma, irá transferir as relações espaciais simples da sala de aula para uma maquete, construindo junto
progressivamente, à medida que for descobrindo novos ambientes. Nessa atividade, você pode avaliar o grau de sua compreensão. É de extrema importância que o aluno vivencie o espaço para compreendê-lo. Caso a sala de aula seja quadrada, a base da maquete deve ser da mesma forma. No caso da sala de aula, o ponto mais importante é a porta, depois é a mesa do professor, a cadeira do aluno deficiente e as demais cadeiras e as janelas. A criança cega se relaciona com o ambiente por outros canais sensoriais, tendo uma imagem diferente das pessoas que enxergam ou daquelas que perderam a visão após a formação de conceitos visuais. O professor deve mediar essa leitura do ambiente em que ela está inserida para que possa compreendê-lo. E não deve esquecer que é impossível imaginar o que seja uma imagem apenas auditiva, tátil ou olfativa de um objeto ou situação, por mais que se esforce. Utilizar brinquedos como pré-bengala, carrinho, raquete de tênis para localizar obstáculo permite que o estudante cego ou baixa visão adquira a capacidade de se locomover e de se orientar nos diversos espaços, tais como escola, lar e comunidade. O estudante adquire maior confiança em si e a maior domínio pessoal, condição favoráveis à sua integração social. Os jogos de construções se constituem também um excelente recurso para o desenvolvimento de conceitos espaciais. O estudante aprende vivendo, experimentando, fazendo descoberta. O professor cria situações estimuladoras e eficazes. Pode também procurar recursos variados, colocando sua criatividade a serviço dos seus propósitos. Não é só na escola que se dá a aprendizagem. A linguagem oral é um exemplo disso, pois é adquirida e aprendida no meio social, sem nenhuma intenção para aprender. Para finalizar, estou deixando atividades para você, professor, colocar em prática o conteúdo aprendido hoje e um material de apoio. Obrigada!